Motorista que perdeu o controle de carro e invadiu loja em Vila Velha não tem carteira de habilitação e também foi autuado por embriaguez. Dados do Batalhão de Trânsito revelam que mais de 1.000 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados em junho. É mais que o dobro do que registrado no mesmo mês do ano passado. O Wallace precisou amputar a perna depois de ser atingido por um condutor embriagado. As imagens da perseguição. Bandidos roubam carro em Jardim Camburi. Câmeras de monitoramento da capital registraram a caçada aos bandidos. Universitária que caiu de tobogã inflável durante festa de universitários tem alta do hospital depois de 2 semanas internada. Uma espera angustiante e uma notícia desanimadora. Cai o número de doadores de órgãos no estado. Pitbulls atacam cão no norte do estado. Os donos dos cães chegam, recolhem os animais de estimação e jogam a cadela morta dentro do carro. Identificada a motorista de caminhonete que morreu depois de acidente na BR-101 Norte. A polêmica do sal na mesa. A lei que proíbe já está valendo. Você vai ver as dicas de uma nutricionista para substituir o sal na alimentação. E criatividade para espantar a crise. Comerciantes de Vitória fazem arraiá para atrair os clientes. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Um dado alarmante. Só em junho desse ano, 1.098 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados na Grande Vitória, mais que o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. Veja o caso do Wallace. Ele perdeu a perna depois de um acidente em que o condutor estava bêbado. Wallace ainda anda com dificuldade. A prótese que um amigo conseguiu não é adequada e machuca muito. Fica difícil conciliar a dor com as atividades que faziam parte da rotina dele. Todo dia, quando eu vou para a escola, eu vou mancando. Às vezes que eu vou de muleta para apoiar, que eu não consigo, nem sair eu consigo sair por causa dessa perna, machuca muito. A perna do jovem foi amputada quando ele tinha apenas 15 anos. Mas apesar dos laudos do hospital e da perícia da Polícia Civil, a empresa que deveria dar apoio se recusa a ajudar financeiramente. Lá se foram 5 anos de gastos altíssimos com remédios e desapontamento com a justiça. A empresa alegou que eu não tinha perdido a perna, que eu só tive lesões leves. Aí até agora nada, está esperando essa perícia. Tem mais de 5 meses que até agora não marcou nada. O rapaz foi vítima da imprudência de um caminhoneiro que dirigia bêbado na BR-101 Sul. 4 pessoas, incluindo o motorista, morreram no acidente em que o Wallace perdeu a perna. Não são poucos os casos em que motoristas alcoolizados provocam acidentes como este. No mês passado, um homem bêbado foi denunciado por outros motoristas que trafegavam pela BR-262. A polícia, que já acompanhava a caminhonete, registrou várias infrações, como invasão da contramão e ultrapassagem indevida, até que o motorista bateu em um caminhão. O Brasil está no topo do ranking dos países com o trânsito mais violento do mundo. Cerca de 50 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de carro. Em uma pesquisa publicada no final do ano passado pelo IBGE, apenas 17,1% dos capixabas assumiram que dirigiam após consumir bebida alcoólica, contra 24,3% da média nacional. A notícia chegou a ser comemorada, mas só até as autoridades descobrirem que, na prática, a realidade era bem diferente. Dados recentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar apontam para a falta de conscientização dos motoristas, que insistem em dirigir após terem ingerido bebida alcoólica. Só no mês de junho, na Grande Vitória, mais de 1.000 condutores foram flagrados nessas condições. Um aumento de 138% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 459 casos. A polícia acredita que a mudança de estratégia com relação às abordagens seja o motivo do aumento dos flagrantes. Começamos a agir com patrulhamento móvel em torno dos locais de eventos, bares, e começamos a fazer uma abordagem qualificada, utilizando também policiais apaisando nesses locais que indicam aquele condutor que ingeriu bebida alcoólica anteriormente. Aí passamos a flagrar cada vez mais condutores que ingeriram bebida alcoólica e passaram a dirigir.
Dirigir sob influência de álcool em qualquer quantidade ou se recusar a fazer o teste do bafômetro são infrações gravíssimas. A multa é de R$ 1.915,40, acompanhada da suspensão do direito de dirigir por 1 ano. E se o motorista for reincidente em 12 meses, o valor da multa é dobrado. Mas nenhuma dessas punições é mais cara que uma vida ceifada pela imprudência alheia. A perda de uma vida ela é irreparável para a sociedade, que geralmente são jovens que se envolvem em acidentes, estão economicamente ativos para a sociedade, são retirados da sociedade, principalmente para a família, que aquele trauma vai ficar ali no seio da família para sempre. Pois é, sobre o caso do Wallace, a Justiça informou que determinou que a empresa pague ao jovem pensão mensal de um salário mínimo. Sobre o fato dele não estar recebendo, a Justiça pede que o jovem procure o fórum. Condutor que invadiu loja e quase atropelou várias pessoas não tem carteira de habilitação e ainda estava embriagado. Ele tenta se explicar. Diz que levou uma fechada no trânsito. O carro lá no Lindenberg lá me fechou, porque se ele não tivesse me fechado, eu não tinha perdido o controle, não tinha invadido pista contramão, não tinha batido lá não, irmão. Cláudio Virgílio Pinto tem 40 anos e trabalha como portuário. Hoje pela manhã ele perdeu o controle do carro ao passar pela rodovia Carlos Lindenberg em Vila Velha. O veículo desgovernado bateu numa caminhonete, quase atropelou pessoas que estavam numa calçada e invadiu uma loja. O carro quebrou o balcão de atendimento e por pouco não atingiu o funcionário. Foi Deus, porque eu cheguei para trás, já vi o barulho, todo mundo correndo, gritando. Cláudio conseguiu sair sozinho e foi mancando até a ambulância. Ele teve ferimentos leves na perna. E mesmo não tendo carteira de habilitação, garante que teve habilidade pelo fato de não ter atropelado ninguém. Quase, mas não atropelei porque eu fui bom. Você tem habilitação? Eu fui bom, não tenho nome, mas fui bom porque eu não encapotei com o carro, segurei o carro, vi todo mundo, fui bom. Bom batendo daquele jeito? Hã? Uma das vítimas foi à delegacia na tarde dessa quinta-feira. Por sorte, só teve alguns ferimentos no braço direito. Eu vi ali, como a gente pode dizer, né, a morte na nossa frente, né? Ele bateu num carro, no outro carro, e esse carro bateu em você, né? Sim, ele bateu no lateral de um K2500 de carroceria e foi onde que ele me atingiu. Tava em muita alta velocidade, coisa de segundos. Se eu tivesse mais um passo na frente, eu não estaria aqui nesse momento. O motorista foi autuado pelo delegado por embriaguez, lesão corporal e por dirigir sem habilitação. E daqui, Cláudio vai direto para o presídio. Bom, depois do que aconteceu, é o local mais adequado para ele ficar, né? Bandidos rendem motorista, fogem com um carro. Durante a perseguição, eles bateram o veículo num poste. O carro foi roubado em Jardim Camburi. O veículo pertence a esta cerimonialista. Ela conta que tinha acabado de estacionar quando foi surpreendida por 3 homens, um deles armado e muito agressivo. O que mais me chateou foi a brutalidade como ele agiu comigo, usando palavras de baixo escalão. Então, assim, foi o que mais me chateou. A vítima pediu ajuda a moradores do bairro para acionar a polícia. Todos os meus documentos, meus contratos, minhas coisas de trabalho, estava tudo dentro do carro. Quando eles saíram com o carro, o casal começou a gritar, pega ladrão, pega ladrão. A polícia militar deu início às buscas para recuperar o veículo e encontrar os criminosos. Houve perseguição por toda a cidade e foi aqui no cruzamento das avenidas Paulino Miller e Vitória que os assaltantes abandonaram o veículo. Sem controle, o carro atingiu o poste. Os 3 criminosos fugiram em direção ao Morro do Cruzamento. A bolsa da vítima foi recuperada e Iago Barcelos, de 21 anos, foi detido. Ele foi reconhecido pela vítima. Agora eu tive a certeza com a foto dele que eu vi lá dentro do DPJ. Com certeza foi ele. Os outros 2 suspeitos não foram encontrados. O jovem detido negou o envolvimento com o assalto. Não tem nada a ver com essa parada aí, não. Eu tava lá só fumando baseado só. Ataque de pitbulls provoca revolta em Colatina, no noroeste do estado. Os 3 cães estavam soltos e atacaram uma cadela sem raça definida até a morte. O dono dos pitbulls viu o ataque e não fez nada para impedir. Câmeras de segurança registraram tudo, inclusive o momento em que o homem, com a ajuda de uma mulher, coloca os cachorros no carro. A cadelinha morta também é levada pelo casal. O dono dos pitbulls disse à polícia que não se envolveu porque sofreu um acidente e não consegue caminhar direito.
Ele vai responder por omissão de cautela de animais e maus tratos. Cai o número de doadores de órgãos no estado. As famílias têm negado a doação depois que o paciente tem morte cerebral. Quem está na fila só vê a angústia aumentar. Esperar. Tem gente que nem gosta de ouvir essa palavra. Que é bom não é não. Claro, ninguém gosta de esperar, né? No caso de seu Anacleto, a espera foi ainda mais angustiante. Ele estava na fila do transplante de fígado. Eu fui, infelizmente, acometido por uma doença, né? Uma doença que foi localizada no fígado, um câncer. E ele desenvolveu com muita rapidez e a única opção que eu tinha era essa, de fazer o transplante do fígado. Foram 8 meses de expectativa. Todos os dias ele se perguntava, será que é hoje? Até que numa manhã de quinta-feira o telefone tocou e veio a notícia que seu Anacleto tanto queria ouvir. Era janeiro de 2012. Eu fui compatível com o sangue dele, né? E ele doou o fígado dele para mim. Graças a Deus, a esposa aceitou e obedeceu à vontade dele, né? Tem muita gente no estado esperando uma ligação como essa. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 834 capixabas estão na fila do transplante de rim, 35 pessoas aguardam por um fígado e uma precisa de um coração novo. O número de doadores de órgãos no estado teve uma redução de 6%. E isso em comparação aos 5 primeiros meses de 2014. Os dois fatores que a gente conseguiu identificar e que é possível de alterar, o primeiro deles é o aumento da negativa familiar. Após o diagnóstico e a constatação da morte cefálica desses pacientes nas UTIs. Um outro fator foi a diminuição da identificação desses doadores e do diagnóstico pelos profissionais de saúde que trabalham na UTI. É um trabalho difícil. Apenas 10% de todos os pacientes que morrem nos hospitais são potenciais doadores de órgãos. Precisa ter primeiro a morte cefálica, primeiro o cérebro parar de funcionar e depois o coração. A maioria das mortes acaba ocorrendo primeiro a parada cardíaca. Vale lembrar também que a chance de alguém vir a precisar de um órgão um dia é 5 vezes maior que a chance dessa mesma pessoa se tornar um doador de órgãos. É hora de começar a rever alguns conceitos, né? A dor da perda é muito grande, gente, mas não esqueça da gente. Se ele manifestou o desejo de doar, satisfaça o desejo dele, doe. Não deixe ir embora aqueles órgãos que podem beneficiar tantas pessoas, podem fazer feliz tantas pessoas, tirar da angústia tantas pessoas. Olha como eu estou aqui agora. Pois é, não é preciso fazer registro em documento para se declarar doador de órgãos. Basta deixar a família avisada. Foi identificada a motorista da caminhonete que morreu depois de se envolver num acidente com um caminhão na BR-101. Olívia Riso Ferreira tinha 42 anos. A batida foi perto do trevo de Guaraná, em Aracruz. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete com placa de Minas Gerais invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. O motorista do caminhão sobreviveu. Já está valendo a lei estadual que proíbe a partir de hoje o sal em mesas de bares e restaurantes do estado. Com a lei, nem todo mundo concorda, mas que o sal faz mal à saúde, não há dúvidas. Uma nutricionista vai dar dicas para substituir o vilão da vez. É uma lei que mexe com o gosto e com a opinião de todo mundo. Eu tenho observado que, assim, coincidentemente, a comida está mais salgada do que o normal. Eu almoço em restaurantes diferentes, cada dia num lugar, e isso já me chamou a atenção. Vai da consciência de cada um, eu acho, né? Porque eu vi que criou agora essa nova lei, mas acho que cada um tem consciência até onde pode. Acho que deveria vetar isso, não. Eu não estou usando mais, as opções, mas tá ali. A partir desse mês entra em vigor a lei estadual que proíbe bares, lanchonetes e restaurantes de colocarem saleiros nas mesas. A ideia é diminuir o consumo de sal, mas para falar a verdade, o sindicato acha que isso só serviu para colocar pimenta na discussão. Não vai resolver o problema. Se fosse resolver o problema da hipertensão, nós ficaríamos satisfeitíssimos de dar a nossa contribuição. Não vai resolver. O que resolve isso é a educação. Se a pessoa que é hipertensa não tiver educada para saber que ela não deve comer sal, ela pede o sal e vai comer do mesmo jeito. Aqui nesse restaurante em Vitória, a gente percebe que todos os sachês de sal estão todos aqui. Sal mesmo, ó, só se o cliente pedir. Né? Essa é a medida que vocês adotaram, né? Conforme a lei agora, a gente só serve o sal se o cliente pedir na mesa. Dificulta um pouco, né? Porque é mais um serviço do garçom, que tem que estar atento
a esse chamado, mas a gente tem que seguir a lei. E tem gente que avisa logo, sal demais faz mal, interferência demais também. Brincar com a situação não é pecado nenhum, né? E nesse outro restaurante aqui em Vitória também, eu tenho uma ideia até inovadora, né? O sal não está na mesa e nem na bancada, né? Exatamente. A lei fala que o sal não pode estar exposto na mesa e nem bancada. Então a gente botou ele em cima aqui, né? Para poder a pessoa poder pegar o sal, não é, de uma forma que ela não está na mesa, né? Na verdade, a gente não está afrontando o poder público. O que a gente quer é criar essa discussão em até que ponto o Estado tem o poder de influenciar na vida, né, do consumo das pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro consome, em média, 12 gramas de sal por dia. A proposta da lei é diminuir pelo menos até a metade disso. Aí é bom a gente considerar algumas opções de acordo com as dicas da nutricionista. Sal rosa é uma excelente opção para substituir o sal refinado, porque, na verdade, ele tem um teor pelo menos 50% abaixo de sódio do que o sal refinado, e ele tem outras propriedades. Ele tem uma quantidade legal de vitaminas e minerais que o sal realmente não tem no sal refinado. É interessante a gente substituir o sal por temperos, por ervas. Então o próprio alho, a própria cebola, eles dão um sabor muito interessante à alimentação. O gengibre, o sabor dele se assemelha muito ao sabor do sal. Então você usar o gengibre em pó na comida ou ralado na comida também já substitui muito. Ao invés de estar colocando sal no saleiro, fazer um sal de ervas, com bastante ervas. Salsinha, cebolinha, alho, cebola, pimenta calabresa. Pode triturar tudo no liquidificador e colocar dentro do saleiro. Essa coisa de não ter o sal na mesa, eu não encaro como uma coisa problemática, assim, por exemplo. Eu acho que não é incômodo nenhum você pedir o sal. E se é por um incentivo para a saúde, né, para evitar que as pessoas abusem do sal, eu acho que é interessante. Se nós tivéssemos sido procurados pelo governo para fazer uma campanha dentro dos nossos estabelecimentos, junto com o poder público, né, no sentido de reduzir, não é só o sal, açúcar, a fritura, enfim, orientar o cliente para que ele diminua o consumo desse tipo de coisa e incentivá-lo a consumir produtos mais saudáveis, teria tido um efeito muito melhor do que esse. Comerciantes de Jardim Camburi se unem para espantar a crise. Hoje vai ter um arraiá para atrair os clientes. Pano de chita, laço de fita e bandeirolas. Não precisa nem falar das barraquinhas para saber que se trata de um arraiá. Por enquanto, são só preparativos, mas a festa promete ser boa. Logo, logo, essas barraquinhas aqui vão estar cheias de comidas típicas. Mas quem vem para essa festa não vem para comprar comida, não. A ideia é tirar de dentro das lojas as peças que ficaram encalhadas por conta da crise. É uma boa oportunidade que a gente junta todas as lojas, é uma calçada legal, nós compartilhamos os clientes, nós conseguimos mostrar para os nossos clientes que eles são importantes para a gente e, sobretudo, a gente consegue mostrar nossos produtos, nossas promoções. É que essa crise meio mascarada está deixando os comerciantes de cabelo em pé e com o movimento em baixa, está todo mundo apreensivo. A gente teve uma queda em torno aí de 30%, então a gente nos reunimos, todos os lojistas, para a gente tentar reverter essa situação. Tentar aderir, manter as pessoas que já existem e tentar aderir mais alunos para o nosso estúdio. Para esse economista, toda essa apreensão por parte dos comerciantes é compreensível. Quando a inflação aumenta, o dinheiro perde poder de compra. Então, aquelas famílias que tinham uma quantidade fixa de dinheiro para alimentação, para o vestuário, esse dinheiro não foi mais suficiente. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que cortar esse consumo, atrasar as prestações, e isso tudo reflete no volume de venda do comércio. O arraiá das promoções já está acontecendo na Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, perto do EPA da Praia. A universitária que caiu de um tobogã recebeu alta hoje do hospital. Maria Eduarda Caran, de 22 anos, já está em casa com a família. Ela teve traumatismo craniano depois de cair do tobogã inflável durante uma festa dos alunos da faculdade. A jovem teve traumatismo craniano e ficou internada na UTI. Maria Eduarda ficou no hospital por 2 semanas, mas agora já está tudo bem e a tocar a vida. E a seguir, 2 lava-jatos que poluíam o meio ambiente são fechados e os donos encaminhados à delegacia. A gente já volta. 2 lava-jatos irregulares foram fechados no sul do estado. Em Apiacá, o dono não tinha autorização do IEMA.
O documento é necessário porque a lavagem de carros da forma incorreta polui o meio ambiente. Em Atílio Viváqua, o Lava Jato não tinha licenciamento e todo o resíduo da lavagem ia para uma caixa, que depois caía diretamente na rede de coleta de água e chuva. O dono foi encaminhado à delegacia. Para você, uma boa noite. Até amanhã.